Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos aprender hoje alguns gráficos importantes, né, da cinética química. E esses gráficos eles dependem da ordem da reação. Claro que vai envolver um pouco de matemática, digamos, mais aprofundada, né? Vão envolver um pouquinho de derivadas, integrais. Mas eu vou tentar explicar tudo para vocês desde o início, né, desde a equação reduzida da reta até a gente chegar nesses gráficos aqui que o ideal seria olhar no vestibular, tipo, a concentração do A, né? Versus tempo, de que ordem seria esse gráfico aqui? Ou quando aparecer esse bicho aqui, né? Bicho, que é o logaritmo natural da concentração do A num dado instante, né? Fornece também uma reta sobre o tempo. Então, que ordem que eu estou falando aqui? Bom, se você já está respondendo corretamente, né? As ordens de cada um dos gráficos, então essa aula aqui vai ser básica para você. Ou se tu consegue enxergar aqui, né, tipo, esse 1 sobre concentração de A versus tempo vai dar essa reta aqui que tem a declividade, né, slope é a declividade em inglês, que é a constante cinética. Repara que a gente obtém a constante cinética a partir desses gráficos aqui. Então, se você também já consegue entender isso de boas, tá? Você já está num outro nível, num outro patamar de cinética. Se não, vem comigo que agora nós vamos aprender direitinho como fazer esses gráficos. Então, vamos lá. Vou começar na parte mais básica que tem, que é a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta, ela é, de forma geral, dada por y igual a A vezes x mais b. Na verdade, esse A que aparece aqui, ele é o coeficiente angular, ou a declividade, né? Que a gente está chamando ali nos outros gráficos em inglês de slope. Isso? Então, essa declividade aqui, que é o A gente sabe que ela é a declividade desse gráfico aqui, né? Então, ela equivale à declividade, que é a declividade desse ângulo aqui. Então, isso não importa se tiver aqui, por exemplo, ou não, porque esse ângulo vai ser o mesmo, né? Então, a gente pode dizer simplesmente que o A, ela vai ser a tangente, né, do ângulo, aquele ângulo ali. E vocês, como são bons matemáticos, né, sabem que a tangente de um ângulo, ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente pode pegar aqui qualquer um dos catetos opostos, né? Por exemplo, se eu pegar esse triângulo retângulo aqui, né, o que fica mais fácil de fazer, daí a tangente desse ângulo. Então, a gente pode pegar o cateto oposto, que vai ser a variação aqui de y, né, com relação a esse ângulo. Eu vou escrever aqui para vocês, tá, que é a variação de y, pela variação de x. Onde é que está a variação de x? A variação de x está aqui, né? Que é essa variação aqui. Então, repara que se eu escolher um triângulo qualquer, podia ter sido esse, podia ter sido esse grandão, podia ter sido todo o gráfico, tá? Não importa. Vai ser sempre o mesmo resultado. Então, essa variação aqui que está saindo do 5, né? Vamos colocar aqui. E está chegando no 1, a gente sabe que a variação do y aqui foi 4, de 5 a 1. E essa variação que está sendo do 0 aqui, chegando no 2, né? Ela está sendo 2. Então, eu já sei, né, que no caso, o meu coeficiente angular aqui é 2. Repare, inclusive, que deu um número positivo. Então, eu já posso escrever que y equivale a 2x. Toda vez que eu tiver um A positivo, né, desse jeito, a reta vai ficar inclinada para esse ângulo aqui. Se eu tiver, por exemplo, né, uma outra inclinação, e aí eu tiver esse ângulo aqui, né, aí o meu A ele vai ser negativo, como é um caso que nós vamos ver aqui nas equações, nas retas, né, da cinética. Agora, como é que eu acho o B? O B, para quem não sabe, né, é o meu coeficiente linear. Então, eu vou escrever aqui B, coeficiente linear. Aonde que eu acho o B? O B é bem certinho aonde o nosso eixo x vai ser zero. Então, o B ele corta o gráfico aqui, tá? No eixo y. Então, o B ele é literalmente, né, o ponto que está presente, vamos por assim, ó, o ponto no y quando x, pode escrever assim, né, quando x igual a zero. Então, geralmente a gente escreve um ponto, né? Eu acho que deve lembrar de matemática, a gente escreve um ponto assim, né? Tipo x, y. Então, é normal a gente encontrar, né? Escrito, nesse caso do B, né? A gente pode encontrar escrito assim, quando x é zero, meu y vai ser o B.
Então, se o x, né, for 0, o y aqui é o b, que no caso é 1. Então, eu já tenho uma equação reduzida da reta, que equivale a esse ponto aqui. Vamos provar isso, se é verdade? Ó, eu vou pegar esse valor aqui, por exemplo, tá? Esse ponto aqui é 3 e 1, né? No caso, eu poderia escrever assim, né? Esse ponto aí. Vamos escrever esse ponto assim. O x é 1, tá aqui, né? 1, bateu aqui na reta, deu a imagem que é o 3, tá aqui. Então, como é que posso provar isso, né? Se eu pegar essa equação aqui, eu vou escrever, né, que o y equivale a 2 vezes, né, o x, que é 1, mais o... Deixa eu ver, o x é 1 mais o 1, que está aqui a equação. Então, será que vai dar o 3, né? Vamos ver. 2 vezes 1 é 2, né? Mais 1 vai dar 3. Pô, deu bem certinho 3. Então, a gente usa essa equação aqui para achar o y se a gente tiver o x. E vice-versa, né? E isso tu pode testar para todos esses pontos aqui que vai dar certo. Agora, o que tem a ver isso com a cinética? Então, na cinética química é muito normal aparecer uma equação desse jeito. Então, repare, se aparecer uma equação desse jeito, né, logaritmo de A, ele está dizendo que esse aqui é o y. É por isso que no eixo y tem logaritmo de A. Aqui apareceu menos k. O que quer dizer isso? Que esse cara aqui é o meu coeficiente angular, a menos a constante cinética. E essa constante cinética ela pode ser obtida através desse gráfico aqui, né, fazendo cateto oposto para cateto adjacente dessa reta. Já o t aqui, ele vai ser o x, né? Então, por isso que aparece o tempo aqui na abscissa, né, no x. E aqui ainda tem o logaritmo, né, natural da concentração inicial. Então, se a gente fizer aqui o prolongamento dessa reta, a gente vai chegar num valor que vai ser o logaritmo natural da concentração inicial do A. Beleza? Que no caso aqui, a gente sabe que equivale ao coeficiente linear, né, que é o B. Bom, como a gente está falando aqui de logaritmos, né, eu acho que a gente já entendeu, já revisou um pouquinho sobre a reta. Então, eu preciso entender o que é um pouquinho sobre os logaritmos, né? Então, a primeira informação que seria legal você saber é que quando a gente tem um logaritmo, né, de A na base B e ele equivale ao x, só tem que saber que a gente tem que levar o B aqui no expoente x. Para determinar quem que é o x, a gente tem que saber fazer essa operação aqui. Relativamente é muito fácil, tá? Se a gente tiver, por exemplo, o log de 10 na base 10, só cuida, tá? Quando não aparecer nada, a gente sabe que é log de 10 na base 10. Então, não apareceu nada, a gente sabe isso. Minha pergunta é quanto que vale o x? Bom, então eu vou pegar o 10 que está subentendido aqui, elevo na x e esse número tem que fechar 10. Então, com certeza, o nosso x aqui vai ser 1, beleza? Porque 10 elevado na 1 vai ser 10. Bom, agora seria legal umas propriedades, tá? Que a gente vai aplicar em logaritmos. Por exemplo, se aparecer assim, tá? O log de 10, ele pode ser escrito como log de 5. A gente já sabe que o log de 10 é 1, né? Então, pode ser escrito como log de 10, pode ser escrito como log de 5 vezes 2. E isso tem que ser 1. Então, essa propriedade aqui, a gente pode simplesmente reescrever, tá? Quando tiver uma multiplicação, a gente pode escrever como log de 5 mais log de 2. E isso tem que fechar 1. Então, para quem não sabe, né, eu nunca ouviu falar, o log de 5 é 0,7. Então, tu já sabe quanto que é o log de 2, né? Que é 0,3. E isso tem que fechar 1. Beleza? Então, sabendo que o log de 5 é 0,7, né? Geralmente eles vão te dar essa informação. E o log de 2 é 0,3. Eu quero propor um outro desafio para vocês. Eu quero saber qual que vai ser o log de 2,5. Aí tu vai dizer assim, poxa, mas e se você não deu, né? Então, o log de 2,5 você pode escrever como log de 5 dividido por 2, que dá 2,5. E como é uma divisão, né, fazendo um paralelo com aqui multiplicação e soma, a divisão vai ser a subtração de um log menos o log do outro. Ó. Então, log de 5 menos log de 2. Então, como a gente sabe que o log de 5, né, é 0,7 e o log de 2 é 0,3, a gente tem que o log de 2,5 é 0,4. Beleza?
Bom, só que nessa matéria de cinética, a gente está trabalhando com logaritmo natural. Logaritmo natural é o LM, esse cara aqui. Então vamos escrever assim, ó. Toda vez que aparecer o logaritmo natural de um número qualquer, né? Por exemplo, logaritmo natural de 5. A gente está dizendo, na verdade, que é um logaritmo de 5 que a base é e. Esse cara aqui é o número neperiano, o número de Euler, ou Euler, né? Que equivale a 2,718. Então não precisa saber de cor isso não, tá? É só precisa saber que o logaritmo natural é o log de um número na base e. Tudo bem? Então, claro, se eu não conseguir trabalhar com logaritmo natural, não conseguir tirar ele aqui da equação, eu posso fazer uma mudança de base. E essa mudança de base é relativamente fácil, tá? Eu vou fazer com vocês aqui. Ó, eu quero tirar o e daqui, tá? Então, o log de 5 na base e eu posso fazer assim. Quando a gente vai fazer uma mudança de base, a gente passa esse cara que está aqui em cima para cá, para a nova base. E aquela que era a base, a gente coloca no lugar do 5 ali, na base que a gente quer, 10 e 10. Isso aqui tem que ser igual, tá? 10 e 10. Então, o log de 5, eu vou escrever aqui. O log de 5 na base 10 eu vou deixar assim mesmo, tá? Quer dizer, o log de 5 na base 10 eu vou deixar assim mesmo. E eu vou dividir isso pelo log de e na base 10. A gente sabe que o log de e, tá? O logaritmo decimal do número neperiano e é 0,43. Então, eu poderia reescrever isso, né? Que é 1 sobre 43, né? Vezes o log de 5 na base 10. Então, a gente passou esse cara aqui, né? Que é o log de 5 na base E, para log de 5 na base 10. Você ainda pode mudar esse número, né? Que 1,1 dividido por 0,43 equivale a 2,3 vezes log de 5. Então, essa informação aqui é importante. Eu gostaria que você lembrasse disso, tá? Quer dizer, como assim? Se aparecer isso aqui, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Logaritmo natural da concentração de A. Isso equivale ao quê? Então, equivale a 2,3 vezes logaritmo decimal na base 10, né, da concentração de A. Então, essa formulazinha aqui eu acho interessante, tá? Que depois eu vou fazer uns cálculos com ela. E aí você já sabe, não, eu sei como sair do logaritmo natural se eu precisar fazer o cálculo. Então fica 2,3 log de A. Que não tem nada demais, tá? Foi só uma mudança de base. A gente sabe que o log de E é 0,43, dividiu 1 por 0,43 e surge esse número mágico aqui, que é 2,3. Show? Bom, agora vamos continuar nossa brincadeira, né? Esse aqui é um gráfico de cinética, né, que representa o reagente, né? Pode ser A ou B. Nós vamos tentar focar aqui no A, né? Vamos pensar que só tem um reagente para ficar mais fácil. Então imagina que eu só tenho aqui o reagente A e o reagente A está sendo consumido, né? A gente chama de velocidade de consumo. Então essa é a velocidade média, né? Que está sendo consumido. Como a velocidade tem que ser positiva e essa variação vai ser negativa, né? Final menos inicial. Então a gente põe um valor de menos aqui, né? Para deixar a velocidade positiva. Então tu escolher qualquer ponto que tu quiser aqui no gráfico, tá? Ah, nesse tempo, nessa concentração aqui que tu quiser. E aí pegar um outro ponto, né, a gente consegue ter aqui a variação do t, variação do tempo, e aqui a gente consegue ter a variação do a. Então até aqui nada demais para quem já sabe muito a cinética, né? A variação da concentração pela variação do tempo vai nos dar a velocidade média em relação ao a. O único detalhezinho que nós vamos aprofundar aqui é a velocidade instantânea. Por exemplo, eu não quero saber a velocidade desse intervalo aqui. Eu quero saber bem nesse tempo, durante esse tempo aqui, qual que é a velocidade aqui. Então, você vai ter que reduzir essa variação até chegar praticamente a uma variação muito pequena, mas muito pequena. Imagina que a variação do tempo que tu vai ter aqui vai ser 0,001 segundo, quer dizer, um negócio muito pequeno. Então a gente vai diminuir a variação ao número muito pequeno, diminuir ao número muito pequeno. Essa diminuição, tanto da variação da concentração do A, quanto a diminuição da variação da concentração do T, do tempo, a gente chama de dAdt, beleza? dAdt. O que é isso? É a inclinação da reta tangente a essa curva, também chamada de derivada, a famosa derivada.
Então, se eu tiver esse gráfico aqui, eu quero saber qual é a velocidade instantânea nesse bem certinho nesse tempo aqui, tá? Corresponde a esse ponto. Eu faço uma reta ou desse ponto aqui, né? Ou melhor ainda, se eu te perguntar qual dessas velocidades é maior ou qual delas é menor, né? Então, tu tem que traçar uma reta tangente a essa curva. Aqui também eu vou traçar uma reta tangente a essa curva. E aí eu simplesmente analiso friamente aqui qual é a inclinação. Então, como eu consigo ver que a inclinação do azul aqui, tá? É um ângulo maior. Eu sei que essa aqui vai ser uma velocidade maior. Também pode ver pela variação. Se tu imaginar um triângulo, né, pertencente a essa reta, essa variação aqui da concentração é maior que a variação dessa concentração aqui. E se eu tiver uma variação maior, é claro que eu vou ter uma velocidade maior, né? Ou pode olhar a variação do tempo, né? A variação do tempo aqui, ele vai ser menor que essa variação do tempo. Então, se eu tiver uma menor variação do tempo, né, que é esse caso aqui, eu vou ter uma velocidade maior. Então, a derivada é um jeito de você fazer a velocidade instantânea de um jeito muito rápido, né? Sem usar muito cálculo, não, sem usar limites, que é observar a inclinação da reta tangente, beleza? Então, a gente usa esse símbolozinho aqui, dizendo que o delta, tá? Quando ele diminui muito, 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 ele diminui ao ponto de virar esse Dzinho minúsculo, assim, beleza? Diminui, derivada. Show? Bom, então, com base nisso, agora eu vou te mostrar um gráfico, tá? De uma reação real, que está dizendo a concentração do reagente. Então, a gente sabe que ela está diminuindo, né? E a concentração do reagente, repara, que ele vai ser dado aqui. Então, está aqui a concentração dele. E aí eu quero saber qual é a velocidade no intervalo t. Então, o que eu fiz aqui? Eu tracei uma reta tangente ao ponto t, que é exatamente isso que era aqui, t igual a zero, tá? De que, ó, tempo igual a zero. Então, essa reta tangente eu consigo ver aqui o triângulo que ela formou. Eu consigo ver aqui a declividade dela, né? O momento, o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular aqui é maior, beleza? A mesma coisa aqui, tá? Então, aqui a gente tem a velocidade, aqui a gente também calcula a velocidade por essa variação. Só que tu consegue ver que aqui a concentração é menor, né? A variação do tempo aqui é maior, portanto, aqui a velocidade vai ser menor. Então, maior velocidade e aqui menor velocidade, beleza? Se tu quiser botar os dados e calcular, né? Tu vai comprovar isso que eu tô te falando. Agora, vamos lá. O que quer dizer uma reação de ordem tal? Na lei da velocidade, né, na lei cinética também que a gente chama, ou lei de Gutenberg-Wade, a gente geralmente escreve assim, tá? Que a velocidade ela depende de uma constante, né, que é o K, que é a que chama de constante cinética, vezes a concentração do A. A, a, a concentração do A é sempre a concentração do reagente. Então, a concentração do A é a concentração do reagente. E o X é a ordem. Então, se eu falar para vocês que a ordem é zero, quer dizer que o X é zero. E aí tu pode escrever esse jeito aqui, tá? Que a velocidade é igual ao K. Se ela for de primeira ordem, quer dizer que o X aqui em cima, o expoente é 1. Então, a reação é de primeira ordem. O que significa isso, ordem zero? Que se eu aumentar a concentração do A, não vai influenciar na velocidade. Agora, se eu aumentar a concentração do B, influencia a concentração do A, né? Influencia na velocidade. Por exemplo, se eu dobro a concentração, dobra a velocidade. Eu vou até escrever isso. Se eu dobrar a concentração do A nesse caso aqui, né? Dobra a velocidade. E assim vai. Se eu triplicar a concentração do A, triplica a velocidade. Agora, se eu tiver uma reação de ordem 2 ou de segunda ordem, é quando o meu expoente vai ser 2. Isso significa que se eu dobrar a concentração do A, aí 2 elevado ao quadrado, né, vai ficar 4 vezes maior a velocidade. Ou se eu triplicar a concentração do A, né, vamos botar um 2 aqui, vai ficar 9 vezes a velocidade. Bom, com base nisso, né, eu vou explicar a integral, que é a última coisa que a gente precisa para poder fazer aqueles gráficos que eu estou te explicando. A integral, ela nada mais é do que a soma, né, daquelas derivadinhas que a gente tinha feito antes. A gente representa geralmente assim, né? Então, se aparecer a integral, por exemplo, de x, a gente diz que isso aqui é x. Se aparecer a integral de uma constante, por exemplo,
se eu tiver a integral de 3 dx, a gente pode passar a constante para frente, tá? Porque a integral de uma constante é uma constante. Então, a gente faz a integral, não importa qual é o d, aqui se for dx, dt ou o que for, né? Então, fica 3 integral de dx, e aí a gente sabe que isso aqui vai ser 3x, beleza? Então, quando aparecer, por exemplo, um valor assim, tá? A integral de dt, ela vai ser o quê? O t. Se aparecer, por exemplo, tá? Que a gente vai fazer essa integral, a gente preocupa, tá? Depois a gente faz com calma, não fica decorando aqui não. Se aparecer a integral de uma constante dt, a constante a gente tira da integral, né? E a integral de dt vai ser o próprio t, então fica constante vezes t. A gente vai usar bastante isso aqui. Agora vamos para a integral de x na p, né? Que tem esse coeficiente. Toda vez que a gente tiver uma integral, né, de x, p, dx, para quem nunca ouviu falar em integral, a gente só pega o xp e soma 1. Por exemplo, p mais 1 e divide ainda ele por p mais 1. Então, essa é a integral de xp. Essa formulazinha é a fórmula básica de integral, né? Para todas elas. Só que tem um detalhezinho. Vamos fazer um exemplo aqui. Se aparecer, ó, a integral de... Vamos por aqui, 2x. Então, o que a gente sabe que é integral de 2x dx? Então, vai ficar 2, né, que é a constante, a gente tira. Essa integral de x aqui, como é 1, a gente vai somar 1, então fica 1 mais 1. E a gente divide por 1 mais 1. Então, essa integral aqui de 2x, né, vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2. Como eu vou poder cortar 2 com 2, né, vai ficar x ao quadrado. De boas? Só que tem um detalhezinho, né, gente? Olha só. Existe um problema quando a gente vai fazer a integral de x menos 1. Aí tu vai dizer, ué, por quê? Porque olha só, a integral de x menos 1, ela vai dar a integral de x menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 1. Então, isso aqui, cara, não tem como, né? Porque vai dar zero, a gente vai dividir o número por zero, vai ficar cruel pra gente. Então, quando aparecer esse tipo de coisa aqui, tá? Que vai ser tipo a na menos 1, como é que a gente sai disso, né, na matemática? Então, a gente convencionou, né, que a integral de x na menos 1, tu não vai usar essa formulazinha bonitinha aqui, você vai apenas dizer, claro, x na menos 1 dx, você vai dizer que é o logaritmo natural de x. Aê, agora tu já sabe da onde surgiu o logaritmo natural na química. Então, quando eu tiver, por exemplo, né, a integral da concentração de A sobre o dA, imagine que é a concentração de x sobre dx, imagine que é a concentração de A na menos 1, e isso é simplesmente o logaritmo natural da concentração de A. Beleza isso? Tranquilo? Tá. Então, vamos tentar agora dar uma olhada onde é que vai sair os nossos gráficos, né? Então, se a nossa reação é de ordem zero, eu até poderia escrever aqui, né? Botar concentração na ordem zero, só não vou fazer. Então, a velocidade é igual a K. Logo, a gente aprendeu que a velocidade, né? Num dado instante, né? Bem certinho naquele instante, ela vai ser menos aquele delta muito pequeno da concentração de A dividido pela variação do tempo muito pequeno. Então, variação do A sobre a variação do tempo, né? Quer dizer, a tangente da reta é igual a constante. Então, a gente está igualando duas fórmulas de velocidade, né? Uma forma para calcular a concentração, a velocidade mesmo, e a outra para calcular através da lei cinética. Então, eu vou arrumar isso aqui, que a gente vai fazer aqui menos 1, né? Então, se eu fizer menos 1, esse cara aqui fica positivo e o K fica negativo. E eu só passei o dt, olha só, passei o dt multiplicando para cá. E agora eu vou integrar isso aqui, né? Já que eu dividi números muito pequenos, né? Variação pequena, agora eu somo para ter uma variação total, né? Daquele intervalo de tempo. Então eu vou fazer essa variação aqui, né? Vou fazer a integral do dA. Pensa assim, que a integral do dx é x, a integral do dA é o a. E a gente tem aqui uma constante, né? Como a gente tem uma constante, a gente pode passar ela para fora. Então eu vou escrever assim, né? A constante vezes a integral de dt. Então, pense que isso aqui é a integral de dx vai dar x, a integral de dt vai dar t.
Só que olha só, quando a gente tem aqui um valor, tá? Tipo a inicial e final, a gente escreve x final menos x inicial com esses valores. Então a gente vai escrever aqui, em vez de x, vai escrever a, né? Então a final menos a inicial igual a menos constante vezes tempo. Então, essa formulazinha aqui, a gente pode tentar transformar numa equação reduzida de reta. Isso é relativamente fácil, a gente passar o A para o outro lado. Então, vai ficar que a concentração inicial do A ela é menos a constante cinética vezes o tempo, mais a concentração inicial do A. E isso gera esse gráfico aqui. Repara, né, que o A ele vai ser o nosso eixo Y, né? Concentração do A é o eixo Y. Repara que o coeficiente angular é o menos k, por isso que a reta é inclinada desse jeito, né? A inclinação aqui é o menos k. Repara que o eixo x ele é o tempo, né? Então o eixo x aqui é o tempo. E repara que o nosso coeficiente linear é a concentração de A. Isso quer dizer o quê? Se a gente fizer o prolongamento dessa reta, a gente vai tirar desse eixo aqui, né? Onde cruzar a concentração inicial do A. Beleza? Então, se eu fizer aqui, eu vou ter a tangente aqui do cateto oposto ao cateto adjacente, né? Vou ter a tangente e eu vou ter bem certinho a constante. Que nesse caso aqui, tu aprendeu comigo que essa concentração aqui, né? Dividida pelo tempo também era a velocidade. Então, daqui sai a constante e sai a velocidade. Que quando a velocidade é ordem zero, elas são iguais, né? Então, zero novidades pra gente, beleza? Então, esse gráfico aqui é um gráfico típico de cinética de ordem zero. Vamos para outra? Então, vamos lá. Cinética de primeira ordem. Tu sabe que a velocidade de primeira ordem é que o expoente é 1. Então, eu vou ter que deixar esse cara aqui. Como que a gente calcula a velocidade? É a variação da concentração pela variação do tempo, né? Negativo porque vai ser um reagente. Então, tá aqui a nossa constante, né? Levando em consideração que é a primeira ordem. Isso aqui não está me ajudando muito para depois eu tentar integrar. Então, eu vou fazer isso aqui menos 1, pode ser? Então, nós vamos passar primeiro o sinal para o K aqui, dt, né? Daí, esse dt, ele estava dividindo, ele passa multiplicando. E esse A aqui estava multiplicando, passa dividindo. Por que eu fiz isso? Porque daí fica mais fácil integrar isso, né? Já fica mais bonitinho para eu conseguir integrar. Só que olha só, repare que aqui deu um probleminha, né? A gente tem primeiro essa constante que é fácil de fazer, nós vamos tirar ela daqui. Só que toda vez que eu tiver, por exemplo, para integrar um número que é a menos 1, tu lembra que a menos 1 é o logaritmo, né? Então, o logaritmo de a. Como é uma integral definida, a gente faz o logaritmo de a final menos o logaritmo de a inicial, tudo bem? Se não tivesse esses numerozinhos aqui, né, bem definidos, seria só log de a, log natural de a, né? Só repara que é o log natural. E aqui a gente tem a integral, né, de dt, que é t. Então, a gente quer ajustar essa equação aqui de tal maneira que gere uma equação reduzida da reta. Se a gente fizer essa transferência, tá, do logaritmo natural da concentração inicial de A para o outro lado, a gente vai ter a equação da reta. Só que repare que nesse gráfico aqui não aparece a concentração de A, mas aparece a concentração, o logaritmo natural da concentração de A. Então, esse é o nosso eixo Y. Assim como o nosso eixo T, né, continua aqui, o X é o T. Então, time aqui, né, X tempo. E aí, repara que o nosso coeficiente angular continuou invertido, né, desse jeito, porque ele é negativo. E aqui tem o logaritmo natural da concentração de A inicial como sendo B. Quer dizer, se você fizer o prolongamento aqui da linha, né, você vai ter exatamente nesse ponto o logaritmo natural da concentração inicial de A. Então, se eu sei o logaritmo, né, lembra que isso aqui é aquela base E, né, eu também sei qual é a concentração inicial, consigo deduzir várias coisas através dessa reta aqui. Só que repare que a declividade aqui, né, é a nossa constante aqui, tudo bem? Nesse caso não é a velocidade, porque a velocidade eu só consigo tirar da concentração vezes o tempo, não do logaritmo natural. Então cuida que aqui é só a constante, né? E nesse caso aqui a constante ela não é igual à velocidade, beleza? Bom, vamos para o nosso último gráfico aqui, que é de segunda ordem, e a partir dele tu consegue deduzir todos os outros, eu acho, pelo menos. Então, vamos escrever aqui que a velocidade, né? Ela é a derivada de A, né?
sobre T, que é quando diminui, né, a concentração, a variação da concentração do A pela variação da concentração do T no intervalo de tempo muito pequeno. E aqui eu só mantive, né, a nossa segunda ordem. Então, eu vou fazer uns ajustes aqui, né? Eu vou fazer vezes menos 1. Eu também vou passar o dt para esse lado, né? Para ficar o dA com A, né? Só que agora tem um A ao quadrado. Então, cuida que na hora de fazer essa integral, né? A gente não tem mais agora A na menos 1, a gente tem A na menos 2. E aqui a gente tem uma parte fácil, que é a constante, que a gente só tira da integral e deixa dt. Então, como é que fica a integral desse cara aqui? Eu vou fazer para você, tá? A integral desse cara aqui, que é concentração de A ao quadrado, né? A gente faz assim, né? Mais 1, né? Aquele xp, né? Que esse p, o xp, soma mais 1 e o p mais 1 aqui embaixo. Então, fica menos 1 e aqui menos 1. Esse menos 1 a gente pode tirar aqui botando menos na frente de tudo isso, né? E esse A aqui a gente pode passar para baixo, né? Deixando ele positivo aqui. Então, a integral de A menos 2, que é esse caso aqui, vai ser menos A. Só que como essa integral aqui ela é definida, né, a gente vai fazer a primeira concentração de A aqui, ela vai ser final, né, menos 1 sobre a concentração de A inicial, que é igual o kT. Então, como a gente quer transformar isso aqui numa equação de reta, para ver que reta que vai dar essa, eu vou simplesmente fazer uma operação matemática, que é multiplicar tudo isso aqui por menos 1, né? Então, aqui vai ficar mais 1, vai ficar mais 1, e vai ficar aqui também mais kT. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, né, de menos com mais, vai ficar menos. Então, eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado. E aí vai ficar desse jeito, né? 1 sobre concentração de A, por exemplo, eu queria saber a concentração de A, eu faço kT mais 1 sobre concentração inicial de A positivo, porque eu passei, né, esse cara aqui para esse lado. E aí eu botei a minha reta, repara, quando apareceu uma reta desse jeito aqui, né, que o meu y, ele é 1 sobre A, o meu coeficiente angular agora é positivo, né, eu já vi, interessante. O meu x é o tempo o meu coeficiente linear é 1 sobre a concentração, o inverso da concentração inicial. Então, quer dizer que quando essa reta cortar aqui e aparecer aqui a concentração inicial, né, 1 sobre ela, eu já sei que esse é o meu b, que dá bem certinho essa equação reduzida da reta aqui. Então, eu já consigo reconhecer agora as equações e os gráficos de cada uma das ordens, né? Você concorda? Então, vamos lá. Se aparecer concentração reta decaindo, né, com o tempo, isso é a ordem zero. E a equação que gera ela é essa aqui. Show? Se aparecer logaritmo natural do A sobre tempo, é uma equação de primeira ordem, que ela veio dessa integração que gerou essa equação de reta. E se aparecer um gráfico, né, de 1 sobre A versus tempo, né? Então, ele veio dessa reta aqui, que essa reta aqui foi obtida pela integração de uma ordem 2. O jeito que a gente integrou, né, e rearrumou essas equações foram o mesmo. Isso é muito importante, porque tem questões vestibulares, que nem essa aqui da UFPR, tá, de 2018, que ele vai dizer o seguinte, cara, a gente tem a lei da velocidade, né, de primeira ordem, olha só, e a gente quer saber qual é a resposta do gráfico. Então, essa aqui não é, porque a gente aprendeu que isso aqui é ordem zero. Só que não apareceu o log aqui, né? Então, como esse cara aqui a gente sabe que ele é um reagente, ele não pode ser isso aqui, porque isso aqui está mais para um catalisador que não é consumido. Esse cara aqui ele está aumentando, ele é um produto. E aí a gente sabe que como é um gráfico exponencial, tá? Então eu poderia fazer isso com vocês, né? Escrever assim, olha, o logaritmo natural da concentração de A é igual àquele, por assim, aquele menos kT, né? E a gente só não tem esse gráfico, mais o logaritmo da concentração de A, a gente poderia simplesmente pensar o seguinte, vamos imaginar que a concentração inicial de A seja o número E. E aí no logaritmo natural de E é 1. Então a gente teria aqui o logaritmo, né? Vamos escrever assim, ó, da concentração
de A, né? Ela fica esse menos kT. E isso quer dizer que o E elevado na menos kT, né? Vai dar a concentração de A. Quer dizer, a concentração de A é uma exponencial. Então, a gente sabe que vai ser uma exponencial, né? Uma exponencial. Só que, para calcular a velocidade, né? A gente sabe que, geralmente, quando ela é muito rápida, né? Rapidamente, a inclinação tem que ser maior. Então, em vez de ser essa inclinação aqui, que vai ser uma inclinação pequena, a gente vai procurar um gráfico que tem uma inclinação aqui maior, né? Então, esse ângulo aqui, ele é muito maior. Então, a gente espera um decaimento desse jeito aqui e por isso que a gente fica com a letra E, beleza? Bom, agora para encerrar, eu só vou aprofundar um pouquinho. Que em vez de pegar essa equação aqui, tá? E transformar ela numa reta, que a gente já fez isso aqui, tá? Na dedução da integração lá da primeira ordem. A gente vai fazer o seguinte, eu quero provar essa fórmula aqui. Então, isso aqui eu vou fazer um jeito muito fácil com vocês, que é o seguinte. Eu vou aplicar aqui menos 1. Eu vou aplicar essa criatura aqui. Eu já faço a questão para vocês, tá? Eu vou aplicar multiplicação de menos 1. E quando eu fizer a multiplicação de menos 1, né? O logaritmo da concentração inicial de A, ele vai ficar positivo. E o logaritmo da concentração do A, que a gente quer saber, ele vai ficar negativo, porque eu fiz menos 1. E isso aqui vai ser o nosso kT. Agora ficou positivo porque eu fiz vezes menos 1. E esse logaritmo aqui, olha só que interessante. Se a gente tem um menos o outro, eu posso escrever que a concentração inicial do A dividido pela concentração do A que a gente quer saber, por exemplo, né, é igual a kT. Então essa divisão equivale à subtração. E tem mais ainda, eu vou transformar isso aqui em log de base 10. Então, tem um truque, né, que a gente faz que o logaritmo natural é 2,3 log base decimal da concentração inicial dividido pela concentração no tempo que a gente quiser, né, que vai ser esse tempo aqui, vezes a constante cinética. Então, se eu passar esse 2,3 dividindo para cá, né, eu vou ter exatamente isso, log da concentração inicial, que pode chamar também de x inicial, dividido pela concentração no intervalo de tempo, naquele tempo que a gente quer, e a constante dividido por 2,3. Então, quando a CAF falar o seguinte, olha, eu tenho uma equação aqui de primeira ordem, sim, né, a gente deduziu a partir dela, né, aqui de primeira ordem, então é verdade, e ele vai te dar os dados, assim, eu tenho a concentração, quantidade inicial, final, constante e tempo. Então, não tenha medo, ele só está te dando uma fórmula bonitinha de cinética de primeira ordem. Então, eu só vou substituir, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho no início 500 miligramas, né? Então, eu vou colocar 500 miligramas no início, eu coloco para 50 miligramas no final, então essa vitamina seja reduzida para 50 miligramas. A temperatura não está nessa fórmula, tá? Então, a gente quer saber o tempo, então eu tenho que isolar esse tempo aqui. E a constante de velocidade, né, a constante cinética, ele deu, que é 0,02 ou 0,020, tanto faz. Então, olha só, 500 dividido por 50, né, dá 10. Então, log de 10, na base 10, a gente sabe que é 1. E eu só coloquei aqui, né, a constante dividido por 2,3. Esse 2,3 vai passar para cá multiplicando, né? E aí, esse 0,02 vai passar para baixo dividindo. Então, 2,3 dividido por 0,02 é 115, a nossa resposta é a letra B, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre cinética, gráficos e algumas equações que podem aparecer um pouquinho mais cruéis, né, sobre esse tema. Então, espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer algumas coisas, alguns gráficos aí que aparecem em vestibulares mais difíceis. Bons estudos aí, forte abraço, tchau!